Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 700 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Lembrando Francisco de Assis. Caros amigos internautas, hoje, 4 de outubro, é dia de São Francisco de Assis. Para homenagear esse santo tão querido, vamos relembrar 12 passagens de sua vida que selecionamos de várias fontes, especialmente para este vídeo. Mas não vamos relembrar apenas para achá-las comoventes, mas sim para aplicá-las em nossa própria vida, porque São Francisco, o espelho da perfeição, é o nosso próximo passo antes de chegarmos a Jesus, que é nossa meta suprema. Dito isto, vamos às passagens. 1. Quando o pai Francisco encontrava um canteiro muito florido, ele começava a pregar as flores e as convidava a louvar o Senhor como se fossem seres racionais. Da mesma forma, convidava com muita simplicidade os campos de trigo e os vinhedos, as pedras e os bosques, as fontes de água e os bichinhos, a terra e o fogo, o vento e os campos verdejantes, para que tivessem muito amor e reverência e fossem generosamente prestativos na casa do Senhor. 2. Francisco amava tantos passarinhos que muitas vezes dizia: se eu puder falar ao imperador, vou-lhe suplicar que, por amor de Deus, atenda o meu pedido e publique um decreto em que seja proibido prender as irmãs cotovias ou fazer-lhes qualquer mal. Do mesmo modo, quero que todos os governadores das províncias, os senhores dos castelos e os prefeitos das vilas ordenem a seus súditos que, em cada ano, pela época do Natal, mandem as pessoas espalhar trigo ou outros cereais pelos caminhos, para que as aves e, sobretudo, as nossas irmãs cotovias tenham o que comer com mais fartura nesse dia de grande solenidade. 3. Os irmãos da Ordem de São Francisco eram chamados de pobres penitentes de Assis. Francisco queria arranjar para eles um nome que falasse mais de sua humildade e de sua capacidade de perdão. Então, certa vez, enquanto ele ouvia um irmão ler o Evangelho, chegou naquela parte em que Jesus dizia a seus discípulos: aquele que entre vós for o menor, será o maior. Francisco, ao ouvir aquilo, deu um salto e pediu ao irmão que lesse de novo aquela passagem. Então, ele passou a dizer: que vocês sejam menores, que vocês sejam menores. Aquela palavra menor o atingiu como súbita revelação, e ela vinha do Evangelho intacto e imaculado. E assim, seus seguidores
passaram a chamar-se frades menores, porque deviam ser muito humildes em suas relações com todos os seres deste mundo. 4. Certa vez, falando aos frades menores, Francisco ensinou-lhes como deviam proceder para falarem tocando o coração de seus ouvintes. Ele dizia aos frades que eles tinham sido escolhidos por um grande rei para transmitir aos povos as palavras que ouvissem de sua boca. E completava os seus ensinamentos dizendo: o pregador tem de buscar primeiro, durante as suas preces, os argumentos que depois irá derramar em palavras sagradas durante suas preleções. Mas, para atingir esse ponto, ele tem primeiro que se aquecer por dentro, por meio da oração, a fim de não proferir palavras frias que não converterão os seus ouvintes. 5. Em outra ocasião, Pai Francisco estava orando na igreja de Santa Maria quando ouviu em seu espírito esta palavra do Evangelho: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, e disseres a este monte: sai daqui, lança-te ao mar, ele te obedecerá. Francisco então perguntou: mas que montanha é essa, meu senhor? E a voz lhe respondeu: essa montanha é a tentação que está dentro de ti. Depois disso, São Francisco tentou dormir e não conseguiu, porque sua alma foi assaltada por espantosas visões diabólicas. Ele então se levantou, fez o sinal da cruz e bradou: ó demônios, eu vos ordeno, da parte de Deus Todo-Poderoso, que descarregueis sobre o meu corpo toda a vossa fúria, na medida em que vos for concedida pelo Senhor. Estou pronto a suportar tudo, porque meu corpo é meu maior inimigo. Agindo assim, vós mesmos me vingareis deste meu inimigo. Logo após dizer isso, cessaram as tentações. Francisco, então, deitou-se e dormiu tranquilamente. 7. À semelhança de seu Senhor, a quem ele devotara a sua vida, Pai Francisco, às vezes, conseguia ler os pensamentos das pessoas que o rodeavam. Um dia, ele viajava com um irmão de Assis, homem de estirpe nobre e que tinha uma poderosa parentela. O santo, que estava fraco e doente, cavalgava um jumento. O irmão puxava o jumento, mas, cansado da viagem, dizia em seu pensamento: a família desse santo não pode comparar-se com a minha. No entanto, agora ele é que cavalga o animal, enquanto eu aqui é que vou puxando a cavalgadura. De repente, o bem-aventurado Francisco desce do jerico e diz ao frade: irmão, não é justo que eu siga montado enquanto tu prossegues a pé, porque quando pertencias ao mundo eras muito mais nobre e rico do que eu. O frade, muito envergonhado, vendo assim descobertos os seus pensamentos, lançou-se aos pés de Pai Francisco, rogando-lhe perdão e confessando a sua falta. 8. De outra feita, certo bispo sugeriu ao santo de Assis
que em vez dele e seus frades viverem mendigando e pregando pelo mundo, o bispo poderia conseguir para eles uma pequena propriedade com uma plantação de oliveiras, um vinhedo e uma horta modesta, para que ele e seus frades menores pudessem estacionar ali e se dedicarem somente àquelas atividades. Com muita humildade e reverência, e falando em voz baixa, Francisco respondeu: Meu Senhor e Pai, quando tivermos propriedade, vamos precisar de carros de bois para ir vender o azeite no mercado, a fim de termos lucro. Com o lucro, vamos comprar mais terras. Com mais terras, vamos empregar mais trabalhadores e aumentar nossas propriedades. Com mais propriedades, vamos precisar de soldados para sua vigilância e defesa. Os soldados vão precisar de armas. As armas nos levarão inevitavelmente a conflitos e guerras. De propriedades e guerras, este mundo já está cheio, e esse é o resumo da história. Dizendo isso, Francisco calou-se, e o bispo, por sua vez, ficou calado também. 9. Pai Francisco foi chamado cantor da alegria porque estava sempre alegre e assim procurava transmitir esse júbilo a todos os que conviviam em seu redor. Um dia, ele repreendeu um dos seus frades menores que se apresentava com ar triste e semblante carregado. Francisco lhe disse: Por que mostras assim na face a tua tristeza e a dor dos teus pecados? Isso é assunto particular entre ti e Deus. Pede a Deus que, por sua misericórdia, te restitua a alegria da salvação. Diante de mim e dos outros, trata de mostrar-te sempre alegre, porque não convém ao servo de Deus aparecer diante de seus irmãos ou diante das outras pessoas de cara triste e amarrada. 10. Um dos discípulos mais fiéis e dedicados do poverelo era Frei Leão. Certa noite, este frei contou a Francisco um sonho que tivera, dizendo: Sonhei que depois da tua morte, os ministros de tua ordem vão me perseguir, prender e açoitar, e que vou andar fugido pelas montanhas para escapar da ira desses intelectuais. De fato, Frei Leão sobreviveu quase 40 anos a São Francisco e foi vítima de todo tipo de perseguições por parte dos ministros e intelectuais da ordem, não escapando sequer a açoites e prisões. Francisco, ao ouvir aquele sonho, aproximou-se de Frei Leão, deu-lhe umas palmadinhas no rosto e disse: Lembra-te do seguinte, campeão. Embaixo do arco da aurora, eu vou esperar de pé a tua entrada triunfal na eternidade. Virás do campo de batalha coberto de cicatrizes, mas cada uma de tuas cicatrizes vai brilhar como uma esmeralda pelos séculos sem fim. Portanto, rejubila-te, porque quanto mais feridas receberes, mais resplandecerás no paraíso. 11. Uma noite, Pai Francisco levou 3 frades menores ao altar da capelinha. Rezaram juntos durante algumas horas. Francisco, então, levantou-se, colocou-se em pé sob o quadro da Virgem Santíssima e falou a seus frades nos seguintes termos: Nós cortamos com tesouras de amor
os laços mais doces que nos ligavam a este mundo, que são os laços da família. Enjaulamos e matamos a fera mais terrível das selvas humanas, que é o dinheiro. Contraímos núpcias indissolúveis com a nossa esposa, a pobreza. Nossos calçados estão gastos de tanto percorrermos os caminhos, e nossas túnicas, de tão velhas, vão se desfazendo quando roçam pelos matos. Abrimos de par em par as portas do coração e libertamos todo o amor que havia dentro dele. E agindo dessa forma, obedecemos às ordens do Altíssimo Filho de Deus. Prossigam assim, filhos de minha alma e cavaleiros do meu Senhor Jesus. Saiam pelos caminhos, sigam a direção para onde o Espírito vos levar e semeiem meu Evangelho pelos montes e pelas planícies. Em nome do Evangelho, distribuam pelo mundo essas 4 moedas de ouro: o amor, a paz, a alegria e a liberdade. E finalmente, 12. Já próximo ao fim da vida, quando Francisco estava doente e cheio de dores por todos os lados, disse-lhe um frade menor: Pai, sempre te refugiaste nas Santas Escrituras, porque elas sempre foram um remédio para as tuas dores. Por isso, eu peço que permitas a um de teus frades que leia alguma coisa dos profetas. Pode ser que teu espírito exulte no Senhor e as dores se acalmem. E o santo, ouvindo isto, respondeu: É bom ler os testemunhos da Escritura. É bom procurar Deus em seus ensinamentos. Mas eu já aprendi tantas coisas da Bíblia que, para mim, é mais do que suficiente apenas meditar e recordar. Não preciso de mais nada, filho. Eu já sei que meu pobre Senhor morreu crucificado. Lembrando Francisco de Assis. E agora, para fechar com chave de ouro esta seleção, vamos ouvir a prece de São Francisco de Assis na tradução e voz do inesquecível fundador da Legião da Boa Vontade, Alziro Zarur. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida, verdade, onde haja mentira, esperança, onde haja desespero, luz, onde haja treva, união, onde haja discórdia, alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender,
amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.